Bom, eu acho que a gente não comentou uma coisa muito importante sobre a reexibição de Ameaça Fantasma, que nós teremos 4 minutos de The Acolyte. Verdade. The Acolyte. Estou ansiosa. Verdade. Então, vamos lá. Vamos comentar, então, sobre essa prévia que a gente vai ter, porque, assim, lá fora já tiveram algumas exibições principalmente na Europa, Sim. algumas exibições do Ameaça Fantasma, e lá, antes ou depois, né, vai ter uma cena, um sneak peek de The Acolyte, que, pelos vazamentos, vai ser aquela cena da Carrie-Anne Moss, né, a atriz da Trinity, contra a Amanda Steinberg. Naquela cena que elas começam saindo na mão e depois evolui para uma coisa mais de sabre de luz. Então, é essa pegada bem artes marciais, bem Matrix, bem Trinity mesmo, que a gente vai ver nessa estética mais asiática ali, oriental de The Acolyte. E eu queria saber de você, Dani, como está a sua expectativa para The Acolyte? Tá bem alta. Eu acho que... Eu gosto do preceito da série, dessa questão da gente entender como é que vai surgindo entre os Jedi esse questionamento. Não digo nem o lado obscuro, mas esse questionamento à ordem, sabe? Porque é uma coisa que passa na minha cabeça, assim. Eu tenho umas opiniões um tanto polêmicas com relação à ordem Jedi. Eu acho que, realmente, assim... Eu estaria... Vacilam muito, Eles pode vacilam falar, muito. Pode falar. A gente acho, também entende isso. Eu acho que, assim, a partir do momento que você tem uma classe dominante, um grupo dominante ali, a coisa um pouco sobe a cabeça, sabe? Uhum. E eu acho que eles foram muito cegos pelo próprio orgulho deles. Pela própria Soberbos, questão. né? Soberbos, exatamente, essa é a palavra. Então, assim, você entender como é que surge esse questionamento ali que leva para um outro lado da força, e principalmente a gente tem papéis femininos muito fortes, o que eu acho que é muito bom, principalmente essa evolução de Star Wars, do papel da mulher. Você fala, a Princesa Leia sempre existiu, ok, mas a Princesa Leia na trilogia original, ela tá ali de biquíni minúsculo sendo uma escrava, para a Princesa Leia que virou a general ali. Então, assim, a gente tem uma evolução da mulher em Star Wars que é importante também a gente falar, sabe? A mulher realmente tendo um papel mais protagonista ali na história, e de força. Então, eu acho que tem esses pontos que estão me deixando bem curiosa, para entender. Sim, a gente concorda com você aqui também, né? Que a Ordem Jedi, a época da Alta República, que a gente está vendo nos livros, nos HQs, e agora a gente vai ter na série também, foi um momento de o apogeu dos Jedi, onde eles estavam mais conectados com a Força, eles eram mais poderosos, né? Eles tinham essa conexão mais forte, eles treinavam mais, e eles não eram generais de guerras clônicas, eles eram guardiões da paz, e eles tinham essa missão, esse propósito, eles eram altruístas, eles faziam as coisas pelo povo da galáxia. E a gente viu que, né, com o passar dos anos, indo já para a era da República, né, das prequels, eles foram ficando cada vez mais acomodados, mais desconexos da força. A gente vê no episódio 3 o Yoda falando com o Obi-Wan e falando com o Mace Windu, que eles estão perdendo essa conexão com a força, eles não foram capazes de enxergar o Palpatine. Então, toda essa escuridão e toda essa algazarra que rolou na galáxia na época do Império foi muito por causa da soberba dos Jedi de realmente acharem que estava tudo bem. E agora, nessa série, a gente pega, se eu não me engano, 80 anos antes do episódio 1, né, Ana Lu? São, mais ou menos isso. Então, o finzinho da Alta República. Então, a gente já vai ver essa transição dos Jedi do seu auge para sua queda. E tem toda essa questão também da gente ter a perspectiva do lado sombrio, né? Pela primeira vez, a gente vai estar vendo pelos olhos de um Sith ou de um acólito. Então, eu acho que isso é muito interessante. Você até citou a Trinity, né? Matrix. Eu acho que Star Wars e Matrix, eles têm uma ligação muito, muito próxima ali, né? Tanto da questão do Chosen One, do escolhido, quanto dessa questão do equilíbrio da força. Porque em Matrix, eu lembro do arquiteto falando muito disso, que é um ciclo, que de tempos em tempos você vai ter as duas anomalias. E para mim, né, o surgimento do Sith em Acolyte, ele é a anomalia que precisa equilibrar o outro lado da força, sabe? E eu acho que isso é muito interessante, assim, eu vejo um paralelo muito legal, eu adoro Matrix, gente, acho que também filosoficamente é maravilhoso. E eu acho que é legal a gente entender isso, né, que o lado, os Siths ou os Acolytes nascendo ali, eles estão nascendo
por conta de algo que o próprio sistema criou, sabe? É uma maneira de equilibrar o sistema. No fim, o Darth Vader, Anakin, ele equilibra o sistema. Ele traz o equilíbrio. Talvez não da maneira como os Jedi viram, ou seria na cabeça deles, mas para mim ele equilibra, de certa maneira, a questão ali da força. E é claro que aquilo ali, depois de um tempo, vai voltar, porque o sistema é cíclico, e a gente sempre volta nesse ponto. Sim, nessas histórias a gente entra na questão de mitologia, né? Até que nem o Game of Thrones da Daenerys falando que ela não quer ficar no topo, ela quer destruir a roda. Né? Ela fala que era girar. como se fosse uma roda, cada hora um tá em cima, ela não quer estar em cima, ela quer destruir a roda. Exato. E é uma coisa que também tem muito na Alta República, né? Da Alessia Zevron, que é uma personagem que ela cria um grupo lá que eles acreditam que a força não deve ser usada. Ela é uma entidade e que ela tem que ser assim, ninguém tem que domar e usar, e porque isso também causa esses distúrbios e fica... Para esse grupo aí na Alta República, inclusive, se você usa a força que... Por exemplo, eu usaria a força para mover esse copo na minha mão. A força ia faltar num outro momento importante. Então, para eles, o uso da força era uma coisa, assim, absolutamente proibida. Um efeito borboleta. Exato. Você destrói do outro lado. Exato. Então, tem todas essas pequenas coisas aí em The Acolyte que fazem com que a gente fique mais animado para ver qual que vai ser o rumo da série. Sim. Eu gosto muito dessa parte da Alta República, então... Por exemplo, na Alta República, nos livros, nas HQs, a gente não tá vendo o lado sombrio. O que tá acontecendo no lado sombrio? A gente sabe que os Sith estão escondidos e a gente tem alguns momentos ali, por exemplo, algumas criaturas que fazem parte do lado sombrio, mas elas não estão do lado do Sith, que é a parte que interessa. Então, eu não sei se os livros, as HQs ainda vão chegar em algum ponto que vai conectar com a Acolyte, que vai aparecer algum Sith. Por enquanto, ainda não teve nada nesse sentido, né? A gente ainda está começando a terceira fase. Mas uma coisa que me anima muito é essa parte da força mesmo, que a gente já viu que tem uma bruxa, né? Que talvez seja um outro culto. Eu sempre gostei desse viés, assim, da força, de mostrar outras organizações, outras pessoas que usam de forma diferente, tipo as Irmãs da Noite, de The Clone Wars. Então, essa parte é que eu tô mais animada. E ver o Sith, é claro. Ela também tem uma tendência meio... Eu tenho. Tipo eu. A gente é aqui, ó... O personagem favorito dela é o Darth Maul, né? É verdade. Não tem como. Mas é legal isso mesmo, porque os Sith, nessa época, eles estão na escuridão ali, tentando se reerguer. E aí esses outros grupos emergentes na força acabam aparecendo. E a Alta República está fazendo um excelente trabalho de mostrar, né, todo esse panorama. É aquilo que a gente falou, de preencher as lacunas. Sim. E vamos ver. A série estreia dia 4 de junho. Teremos a cobertura completa aqui no canal. Com 2 episódios. Com 2 episódios já no dia 4 de junho. Exatamente daqui um mês e 2 dias, praticamente. Então, animados.